A paz do Senhor, povo de Deus, uma boa tarde a todos, tudo bem? Eu queria, nessa oportunidade, agradecer a Deus por estarmos aqui, diante de um chamado de Deus, por assim dizer. Eu resolvi gravar essa live, estava um pouco receoso, né? Saindo um pouco da minha zona de conforto, saindo um pouco da minha zona de tranquilidade, uma vez que não é muito meu feitio, não é? Mas Deus tem tocado no meu coração para deixar uma palavra para a igreja nesses dias de tanta desesperança. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Se tiver algum problema aí, vocês me avisem, tá bom? E Deus tem tocado no meu coração, relutei um pouco. Deus, através de uma irmã, sonhou comigo e me entregou uma revelação que batia exatamente com isso que eu estava relutando, né? Então hoje eu queria deixar uma palavra para vocês. Eu estava em dúvida entre duas situações. Uma é a angústia, né? A esperança na angústia, e a outra são sobre as defesas emocionais, né? Quando eu estava ministrando na igreja no domingo, que eu li Salmo 127, Deus falou algo comigo sobre defesas emocionais, mas ali na live não dá tempo, são só 20 minutos, né? Às vezes 15, às vezes 10 para ministrar, então não dava tempo de falar. E outra seria sobre a esperança na angústia, que é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão tendo que conviver com essa situação. A gente não escolhe se passa pela pandemia ou se não passa, né? Então a gente precisa ter uma esperança em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo. E quem é que me dá essa esperança? Como eu consigo essa esperança? Onde eu vou achar essa esperança? Então é isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. Os irmãos podem falar comigo aí, à medida que der, eu vou respondendo, ok? Eu queria ler um texto que, se você puder aí no seu celular, na sua Bíblia, ou apenas ouvir, né? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Está escrito assim: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível. Olha isso, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, em que vós vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ok? A paz do Senhor, Fernando. Deus te abençoe, filho. Glória a Jesus. O pessoal está entrando aí agora. Deixa eu tirar aqui o som para que as pessoas não fiquem ouvindo esse barulhinho aí conforme a gente vai ministrando. Então, queridos, Pedro está falando
que existe para nós uma esperança e uma herança incorruptível, ainda que por agora nós precisemos passar por algumas tentações. Mas a nossa herança é algo mais valioso do que o puro ouro, porque o ouro perece e também é provada no fogo. Essa é a nossa fé. E como eu passo pela angústia? Como é que eu vou vencer toda essa angústia? A gente vive, irmãos, dias de muita incerteza. Você não sabe do amanhã, você não sabe quando é que você vai poder voltar a andar livremente pela rua, sem a sua máscara, sem ter que estar no bolso ou na bolsa um álcool em gel, preocupado com a contaminação. Uma pessoa espirra do teu lado, você já fica preocupado. Hoje as pessoas estão vivendo uma verdadeira aflição 24 horas por dia. A pessoa hoje tem medo de ir na rua, vai quando precisa, e quando vai, tem toda essa aflição, o isolamento tem afetado muitas pessoas. Deus te abençoe, Aline. O isolamento tem afetado muitas pessoas. Pessoas têm precisado conviver com seus sentimentos, pessoas que tinham crises de ansiedade, pessoas que tinham crise de depressão, oprimidas por alguns sentimentos, hoje precisam conviver com isso. Não tem mais a igreja. Eu estava, há um tempo atrás, eu li o livro do pastor Israel Maia, hoje pastor presidente do campo de Madureira, e ele falando no livro dele sobre as enfermidades da alma, ele cita uma coisa interessante. Ele diz que um dos primeiros recursos a serem contra a desesperança é exatamente o acolhimento da igreja. Então a igreja, ela é realmente um lugar de acolhimento. Quanto de nós estava aflito, estava desesperançado, estava preocupado de certa forma, tinha algumas preocupações, uns sentimentos ruins, e era dia de culto. Então você parte para a igreja, você dá tudo de si ali naquele culto, chora, se derrama aos pés do Senhor e volta para casa muito mais aliviado, muito mais tranquilo, porque aquele culto, aquele dia ali na igreja melhorou seu dia, você voltou uma pessoa melhor, você ouviu Deus falar contigo, você passou momentos ali congregando. Quantos não vão para a igreja, tão pesado dos seus problemas, chega lá, abraça um, abraça outro, conversa, ri, brinca, e aquilo passa, aquilo melhora, e você chega em casa uma pessoa diferente. Então, realmente, segundo o que escreve o doutor Israel Maia, diante das suas pesquisas, ele vai dizer que a desesperança, ela tem uma arma de luta exatamente na igreja, por ser um local de acolhimento, um lugar onde tem Cristo, tem pessoas que verdadeiramente amam a Cristo e pregam a verdade e acolhem pessoas que precisam disso. E sendo assim, me fez meditar exatamente no que Pedro está falando sobre algumas provações ou muitas provações. Hoje, nós não temos mais esse recurso. Você não tem mais o recurso de quando está em aflição, você espera da hora do culto e parte para a igreja, recebe um abraço, recebe uma palavra, conversa um pouco, ouve a pregação, sente aquela presença e volta para casa. Hoje, você e eu precisamos nos virar sozinhos, no que diz respeito a manter a esperança viva. Porque nós temos lives, e isso, irmãos, pelos testemunhos que nós temos recebido, até mesmo de pessoas que não são membros da nossa igreja, as lives têm sido uma arma e têm sido verdadeiramente um escape para nós diante da pandemia, diante de todo esse isolamento social. É um culto transmitido pela internet, sim, mas a gente consegue sentir a presença de Deus, é Deus falando ali, existem clamores, existem petições, existem pessoas que estão recebendo da parte de Deus através das lives, através da internet. Pessoas, quando acabam a live, muitas pessoas assistem aquele culto depois,
né? Agora com a ferramenta do YouTube, a igreja com um canal no YouTube, você acabou o culto, você não conseguiu assistir hoje ao vivo, você vai poder assistir 1, 2 dias depois lá no canal do YouTube, né? Você tem na internet, mesmo não tendo seu Facebook, né? Então hoje a gente tem essa arma, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então como eu vou vencer essa desesperança? E o único modo de fazer isso é exatamente o inverso dela, que é a esperança. E quem é que alimenta a esperança? O que faz a gente ter esperança? Em quem ter? Em que ter? Se o futuro é tão incerto. E a Bíblia nos ensina que o que alimenta a esperança é exatamente a fé. A fé é que vai nos dar condições, né, de ter esperança, de adquirir esperança ou de manter viva a esperança. A gente leu Pedro e ele vai dizer o seguinte, que ele nos gerou novamente para uma vida de esperança pela ressurreição de Cristo. Então a morte de Cristo foi exatamente para que hoje eu e você tivéssemos esperança de um mundo melhor, de um futuro melhor. O que a gente não pode confundir é que esperança é essa? Esperança em quê? Que futuro certo é esse? Eu não estou falando de um futuro onde eu sei que amanhã Deus vai te dar uma casa, amanhã sua despensa vai estar cheia, a porta de emprego vai abrir como eu preciso, né? Não é essa esperança que eu estou te dizendo. É uma esperança de que tudo vai dar certo dentro da vontade de Deus. Há um céu que nos aguarda, há um Deus que nos consola, há um Deus que supre as nossas necessidades. Eu posso dizer aqui, como dizem aí, de camarote, eu posso dizer por experiência própria que Deus tem sido bondoso demais e que não nos falta nada. Evidente que existe tempo para tudo. Existe um tempo em que você vai ficar resguardado e é Deus quem vai te beneficiar ou vai te sustentar. Não estamos falando de um estilo de vida, estamos falando das provas que Deus tem na nossa vida. E aqui eu quero dizer uma coisa: se eu preciso de esperança, se me falta esperança, o que eu preciso é de fé, porque a fé é que vai nos dar condições de continuar crendo. Irmãos, a gente hoje tem dentro de uma vivência do lar, da família, da casa, você vai concordar comigo que existe em nós um turbilhão de pensamentos, né? A gente quando a gente se distrai, quando trabalha, quando tem um convívio, quando tem uma vida social ativa, tudo isso faz a nossa mente, nosso psicológico trabalhar muito rapidamente. Então você pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Você consegue desvencilhar os seus pensamentos. Às vezes, quando você está pensando em uma coisa ruim, rapidamente, pela sua rotina agitada, você rapidamente sai daquilo ali. Deus te abençoe, pastor Alex. Você sai daquilo ali, já parte para outra coisa, já pensa em outro momento. Agora, quando você não tem essa possibilidade, como eu falei, quando a gente está recluso, existe ali a sua necessidade de lidar com os seus sentimentos. E é isso que a pandemia está trazendo para todo mundo, não só para a igreja, mas para todos, a oportunidade de aprender a lidar com os sentimentos. Aqueles, inclusive, sentimentos ruins. Você vai ter que encarar eles de frente. Ele não vai sumir, você está em casa e precisa lidar com isso, né? Você vai ter que lidar com o convívio familiar, né? O convívio com o pai, com mãe, com o esposo, com esposa, né? Com filho, com filha. É o seu momento de lidar com esses sentimentos. Então aqui, se eu estou em desesperança, que é um sentimento que traz obscuridade na visão, você não enxerga as coisas de um prisma muito positivo. Eu acho que você já conversou com uma pessoa assim desesperançosa, né? Uma pessoa para baixo, uma pessoa pessimista, que não traz muita esperança no seu diálogo, na sua conversa. É uma pessoa para baixo, né? E se você não estiver com os seus sentimentos em dia, você acaba entrando na onda, naquele pensamento. Hoje usam muita expressão de vibe. Você entra naquela vibe, o seu cérebro assimila toda aquela desesperança e você sai dali refletindo já de um modo mais negativo. E quando você tem esses sentimentos, só existe uma maneira de você passar por isso, é trazendo sempre Jesus Cristo para os nossos pensamentos.
né, alguns assimilam, né, e acreditam a Martinho Lutero a frase que diz que eu não posso impedir, né, que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho. Pode ser, pastor Cristiano, né? Então eu posso evitar que ele faça ninho, ou seja, eu posso evitar que esses pensamentos permaneçam em mim. E como é que eu evito isso? Através da esperança. Através, não estou falando aqui, irmãos, de um tratamento psicológico de pensamentos positivos, de positivismo, que tem sido muito pregado e difundido hoje nas igrejas. Apesar de não ser absolutamente errôneo, nós temos que alocar o pensamento do positivismo diretamente na Bíblia. A Bíblia, ela fala de esperança. A paz do Senhor, Fernando, a presbítero Fernando José, né? Então a gente precisa alocar todos os nossos pensamentos dentro de uma esperança bíblica, dentro de uma esperança em que Cristo nos trouxe. Quando eu estava lendo o livro do pastor Israel Maia, que ele fala de alguns passos, de alguns tratamentos para passar pela desesperança, né? Ele vai fazer menção da igreja, vai fazer menção de outras armas e de outras ferramentas, e uma delas é o louvor. Uma delas é exatamente a adoração. Por quê? Porque isso mexe com a nossa alma, com o nosso centro de emoções. Ele mexe com a alma e vai trazer um certo alento. A Bíblia, ela vai nos libertar de verdade, mas nós não podemos negar que o louvor, ele trata da alma, né? Ele vai trazer pensamentos, né, mais positivos, ou pensamentos em relação de como passar por essas circunstâncias. Quantos de nós já não se derramou em louvores, não se derramou em casa fazendo alguma coisa, né? Mulher, eu, apesar de ser uma mania que você ouve muitos de donas de casa, mas eu também, essa mania, se estou fazendo alguma coisa em casa, eu ponho um louvor, né? Se eu estou lavando a louça, fazendo comida, fazendo alguma coisa em casa, eu ponho um louvor para escutar, aquilo parece que ajuda, o teu pensamento sai um pouco da terra, por assim dizer. Eu acho que você vai entender essa expressão. Quando você está louvando e adorando, parece que o teu pensamento, ele sai um pouco da terra, ele entra num âmbito espiritual muito mais saudável e a sua alma vai se tornando leve. E isso é o que tem nos ajudado em meio a toda essa pandemia. Ou você aprende a lidar com esses sentimentos, ou nós vamos sair desse processo como entramos. E como eu tenho falado, irmãos, esta é uma oportunidade, né, para nós sairmos desta circunstância crentes muito melhores do que entramos. Pode ser, meu amigo, pastor Gabriel, né? Então é uma oportunidade perfeita para nós sairmos dessa circunstância muito melhor do que entramos. O que a gente tem que trazer para nossas vidas é que a desesperança, ela não pode ser um hóspede, né? A partir do momento em que ela é um hóspede, ela pode desestruturar tudo aquilo que você estruturou espiritualmente e muitas das vezes sentimentalmente e até no âmbito familiar. O fato de nós trazermos a esperança como um hóspede vai nos trazer dificuldades de lidar de frente com a situação. A desesperança, ela traz com ela um sentimento muito perigoso e muito travado para quem quer agir e quem quer seguir em frente, que é o medo. O medo, ele vai nos paralisar de tal forma que a gente não consegue lidar ou resolver a situação de frente. A gente arruma paliativos, a gente vai arrumar subterfúgios para não encarar aquilo, né? É como se aquilo estivesse o tempo inteiro na minha frente para eu encarar, e o medo não deixa. O medo é um paralisante trazido pela desesperança, ou não pela covardia no sentido real, não pejorativo, mas a falta de coragem, de ferramentas ou de sentimentos que nos trazem a coragem e a capacidade vinda do céu para lidar com aquele sentimento de medo, né, vai nos paralisar. E paralisados, irmãos, olhando, se você já passou por essa experiência, você sabe o que eu estou dizendo. Quando você todos os dias acorda
e não vê nada diferente, aquilo vai trazendo para você um sentimento de que aquilo não vai mudar. O fato de não estar mudando não significa que aquilo não vai mudar, né? E o ser humano, de uma forma geral, quando ele lidar com esta rotina que ele não trouxe, né? A gente está acostumado com a rotina que a gente forma, mas como por exemplo, você acorda, você toma o teu café. Eu acho interessante, a minha filha, ela já vai fazer 6 anos ainda, mas você percebe já nela uma pequena rotinazinha que ela já criou dela, né? Até mesmo por um incentivo da família, às vezes nem incentivo, mas a convivência, a paz do Senhor, Diaconisa Maria de Fátima, né? Você vê que minha filha, ela acorda, ela dá bom dia pra gente, mas vai no banheiro, faz o seu xixi, se seca, escova o dente, lava o rosto, vai para o quarto, troca de roupa, tira o pijama, aí sim ela fala: pai, faz meu café da manhã, né? Então você vê uma rotina. Essa rotina criada por nós, às vezes é uma rotina que não nos incomoda até... Oi, voltou, aqui caiu, não sei porquê, né? Então, quando eu crio uma rotina, aquilo não traz em mim tanto incômodo, até, né, que aquilo me incomode. Agora, quando se cria uma rotina que não foi eu que estabeleci os termos, como por exemplo a pandemia que nós vivemos hoje, isso traz a angústia, né? Porque eu acordo, né, eu durmo, acordo e a coisa não mudou, né? As circunstâncias não mudaram. Você você liga a televisão, coloca no telejornal, existe só uma subida das mortes, subida de doenças. O Brasil cada vez mais sobe nos seus mortos. Claro que o número absoluto de mortes é um dado incorreto e errôneo, mas estamos falando aqui das mortes. Aquilo vai criando em você uma angústia, desesperança e o pensamento de quando isso muda, né? E entra em nós aí o medo de como nós vamos sair, como nós vamos passar, se nós vamos sobreviver. Entra tantas coisas no nosso pensamento, né? Por quê? Porque entramos em algo que nós não estamos sob controle. E quando o ser humano ele perde o controle da situação, ele tende a tomar atitudes que estão exatamente levadas pelo medo. Quando eu lembro do povo de Israel lá no deserto, que eles estão no deserto e desce o maná, você vai lembrar comigo que eles guardam o maná para o dia seguinte, né? E por quê? Eles estão ali fora do conforto, fora do que eles tinham o costume, fora de uma situação controlada por eles. Ali é simplesmente atravessar o deserto e esperar a bênção de Deus. Estão fora, né, do seu controle. E quando eles amanhecem, o maná está estragado, e Deus então traz a mensagem de que o pão só servia para aquele dia, que eles precisavam crer que no dia seguinte Deus enviaria o maná novamente. É exatamente a circunstância que nós estamos vivendo. Mas o que levou aquelas famílias, né, israelitas, ali hebreias, a querer guardar o maná? O medo de no dia seguinte não ter. E quando nós vemos eles sempre reclamando, mediante a todas as circunstâncias, você vê uma desesperança. Nós saímos do Egito, parecia que ia melhorar e a situação piora, porque nós vamos morrer aqui, né? E Deus abre o mar, Deus faz tantas coisas que traz a eles a total certeza de que Deus era com eles e era Deus quem estava ali fazendo todo aquele processo. Então a primeira coisa que eu preciso se a gente acorda desesperançado, catatônico, cabisbaixo, é hora de trazer um ambiente espiritual que eleve a tua fé e alimente a tua esperança. É isso que vai nos tirar o medo e vai não deixar a desesperança ser um hóspede, uma vez que ela pode trazer sentimentos muito catastróficos, porque os sentimentos no ser humano, a gente começa a ler e perceber que todos eles são progressivos, né? Se você entra numa vibe ou num sentimento, numa onda de desesperança, sentimentos ruins, aquilo só vai todos os dias te puxar para baixo. Não existe um sentimento ruim que te leve para cima. Aquilo tudo vai te levar para baixo. Então, a gente precisa acordar e saber lidar com esses sentimentos
e buscar na fé a esperança precisa para passar e saber que Deus tem o melhor para nós, mesmo que o cenário seja de caos. Se eu estou no cenário de caos, eu preciso de esperança, eu preciso ter a minha fé no lugar para saber lidar com isso. É por isso que Hebreus capítulo 11, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Estamos falando de algo sobrenatural. Eu não vejo, não sinto, não toco, mas se eu creio no Deus que me dá a fé para ter a esperança, eu coloco na minha mente que isso vai chegar. O fato de não sabermos quando vai chegar não pode ser determinante para a minha fé esmorecer, porque se a minha fé está firme, ele não muda. Então a minha fé precisa ser sempre acrescida e eu preciso alimentar a minha fé. E a minha fé, ela só é acrescida ao passo que eu confio, né? O que vai me levar à fé é confiar naquele em que eu creio. Então eu preciso ter certeza, confiança de que Deus ele sabe o que está fazendo e vai me dar o que eu preciso. Se eu não confio, irmãos, eu não tenho como alimentar a minha fé. E se eu não tenho fé, a minha esperança vai morrer e o quadro do presente vai dificultar a minha condição de chegar ao futuro, né? Eu ouvi muito e de muita valia quando o meu amigo pastor Gabriel falou que a ansiedade é um excesso de futuro em nós. Eu estou tanto com a cabeça lá na frente, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, aquela ansiedade me toma conta porque eu não posso agora ir lá para frente. Você precisa viver um dia de cada vez, porque só quem está no futuro, esteve no passado, está no presente é Deus. Ele é o único onisciente, onipresente. Posso estar no futuro. O que eu preciso fazer é tornar o meu presente um convite e uma base para o futuro que Deus quer trazer para mim. E como eu faço isso? Alimentando-me de sentimentos, de coisas espirituais e do campo espiritual. E isso somente eu consigo trazendo para a minha vida orações, jejuns, palavra, espiritualidade e sentimentos de amor. Eu preciso ter em mim sentimentos bons. Wellington, eu nunca vou pensar em coisa ruim, vai. Você vai passar por períodos em que você não acredita, períodos em que afeta o teu sorriso, mas isso não pode te engolir, isso não pode te consumir. Você precisa clamar a Deus para que isso não tome conta, né? Eu preciso de esperança, irmãos. O ser humano que vive sem esperança não tem condições de passar por todos estes processos. A gente precisa de esperança. Deixa eu tentar acertar aqui, irmãos. Não sei o que aconteceu. Aqui voltou. Então eu preciso, irmãos, me municiar de coisas que vão me elevar espiritualmente e sentimentalmente. A gente tem a oportunidade, irmão, de estreitar laços familiares. A gente tem a oportunidade de tornar o matrimônio melhor, de conversar mais, de participar mais da vida dos filhos, de conviver mais com a família, de ter mais tempo e criar uma rotina que de repente eu e você não tínhamos, de leitura bíblica diária, de oração diária. A gente pode criar isso porque a gente tem tempo, né? Nem todo mundo está em casa, é óbvio, mas hoje com certeza nós temos muito mais tempo do que tínhamos. E tudo é uma questão de costume, é uma questão de você criar isso em você, né? Eu conversando uma vez com um amigo, ele estava citando que um brasileiro lê cerca de 1 a 2 livros por ano, enquanto um vizinho nosso, um país vizinho aqui como a Argentina, lê de 5 a 10 ou 15, não lembro, livros por ano. Por quê? Porque não tem um costume, porque lá eles têm o costume de ler. Então, quando você traz para um brasileiro, para alguém que não tem costume de ler livros ou quer presenteá-lo com livros, a primeira coisa que ele vai pensar, poxa, eu nem leio. E como é que você vai adquirir esse costume? É lendo.
às vezes a vontade não vem, mas se você começar a ler todos os dias, se você pega a Bíblia e todos os dias você lê um capítulo, lê 2 capítulos, aquilo vai criar em você uma rotina, um costume, e você vai sentir falta quando não fizer aquilo. Aquilo vai ser para nós um alimento diário. Se todos os dias você conversa com Deus, o dia que você não dobrar o joelho, aquilo vai fazer uma falta enorme. E você, quando voltar à sua rotina, você de repente não vai ter todo o tempo que você tem hoje, mas você vai arrumar um tempo para não perder esses costumes de ler a Bíblia, de orar, de conversar. Você vai sempre querer a rotina tão pesada, né? Eu não sei, a gente não sabe ao certo o porquê dessa pandemia, onde vai dar, quando vai acabar, mas o que ela nos trouxe foi um pouco de desaceleração, né? Nós éramos muito acelerados, parecia que o dia não tinha mais 24 horas, e hoje você vai ter que dar essa acalmada, porque você não pode sair a hora que quer, você não pode sair todas as horas, você precisa estar resguardando a sua casa, a sua família, então você tem que estar em isolamento. Então agora você tem tempo. E o que nós vamos fazer com esse tempo? Quando nós estamos em casa, irmãos, quem tem problemas de ansiedade, depressão, né, esses problemas, esses transtornos, né, a distimia e outras tantas doenças da alma, quem passa por isso hoje está tendo que lidar com isso de um modo muito mais severo, porque não tem a igreja, não tem a saída, não tem a convivência, mas isso é para uma outra live em que eu quero trabalhar o Salmo 127. Então hoje, o que eu queria trazer para os irmãos é essa palavra de esperança. A desesperança, ela não pode ser um hóspede na tua casa e no teu templo, no teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, crie na tua casa ambiente espiritual, crie na tua casa ambientes que chamem a presença de Deus, coloque louvores sim, leia a palavra, faça os seus cultos domésticos, porque Deus precisa estar no nosso dia a dia. A gente precisa estar com a mente aonde há esperança, e aonde há esperança é em Cristo Jesus. Ele morreu para que nós tivéssemos uma viva esperança, como está escrito aqui em 1 Pedro. E se existem sentimentos de angústia, né, lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, ele vai dizer o seguinte: se alguém está angustiado ou aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores. Então aqui Tiago está trazendo para nós uma arma. Se eu estou em angústia severa, ou se eu estou em sentimento de angústias que estão mexendo com a minha capacidade de me movimentar, tanto no sentido figurado quanto no sentido real, se emocionalmente, espiritualmente, você não consegue se levantar pela angústia, pelo sentimento de angústia que nos trava e nos traz a incapacidade de evoluir, é hora de nós estarmos em oração. Pode ser que uma oração, você orar um dia não resolva, mas você está em oração, você vai combater esse sentimento com certeza. O que eu estou afirmando aqui, irmãos, é que em Cristo é certo que nós temos esperança para vencer toda essa angústia. Se nós estamos angustiados, é certo que você vencerá ela através da oração e através do convívio com Cristo Jesus. Nós precisamos disso. Nós estamos em um momento em que nós temos armas que não foram alteradas. Eu disse isso domingo quando pregava, e é absolutamente verdade. Irmãos, a nossa armadura ainda é a mesma. Efésios capítulo 6 ainda está no mesmo lugar. As armaduras, você ainda precisa do calçado, você precisa da couraça, você precisa do cinto, você precisa do capacete, da espada e do escudo, porque o inimigo nosso ainda é o mesmo. Então, se o inimigo ainda é o mesmo, as nossas armas também ainda são as mesmas, e o nosso Deus ainda é o mesmo. Nós tivemos em nossas vidas projetos adiados, cancelados, afetados. Nós tivemos mortes, sepultamentos, doenças, enfermidades, tudo à nossa volta, mudando tudo que era um projeto do que seria 2020. Todos nós, independente se com o positivismo na mente ou com o negativismo, pensando alto ou pensando pequeno, todos nós viramos o ano de 2019 para 2020 com projetos em mente,
pensando em tantas coisas. Esse ano eu faço isso com certeza, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar aquilo, e veio a pandemia para acabar com tudo isso, adiando ou até mesmo cancelando projetos que nós tínhamos já alinhavado com o céu, alinhavado com alguém, pedido a Deus para que acontecesse, orando para que Deus trouxesse condições para fazer. Muitas pessoas tiveram seus empregos perdidos, outras tiveram seus contratos suspensos pelo projeto de lei que o governo aprovou, a medida provisória, outros tiveram seu salário reduzido. Tantas coisas aconteceram que mexeram não só com o emocional, mas com o psicológico, com o espiritual e com o financeiro. Fomos afetados de um modo num todo. E se fomos afetados de um modo tão abrupto, nós precisamos entender que ainda temos o mesmo Deus, as mesmas armas, mas, em contrapartida, nós ainda temos os mesmos inimigos. O mesmo inimigo, o mesmo adversário. O que nós alteramos aqui, ou o que foi alterado, o que foi alterado aqui é o nosso campo de batalha. Nós agora estamos batalhando em casa. Nós estamos guerreando no Vale do Lar. Em casa nós estamos batalhando e precisamos, irmãos, batalhar de modo, como a palavra diz, que o soldado milite, fugiu a palavra agora, né? Que o soldado milite de modo verdadeiro, né? Não é essa palavra, eu estou trazendo para a linguagem dos atuais, mas que ele milite com verdade, milite de modo verdadeiro, levando isso a sério. Eu preciso continuar militando, porque se, irmãos, nós não fizermos nada simplesmente porque estamos em casa, ou parece que deu uma amenizada às coisas, porque nós estamos em casa, né? Muitos não estão trabalhando, ainda estão recebendo, têm esse privilégio. Se nós não levarmos a sério ou trazermos para o âmbito espiritual esses dias de reclusão, nós não estaremos prontos para quando isso acabar. Quando acabar todo este processo, a igreja não será a mesma, o âmbito não será o mesmo. Nós temos a oportunidade, Deus abençoe, Vinícius, nós temos a oportunidade de nos tornarmos muito mais fortes e capazes de militar mesmo fora dessa pandemia. Então hoje nós temos uma situação em que nós podemos tirar proveito. Óbvio, a situação é bem difícil. Eu digo porque muitos estão em desemprego, muitos estão em reclusão, muitos estão com os recursos se findando, não sabe de onde tirar. Aí é que entra Jesus, porque quem está em Jesus precisa não entrar em desespero. Se o desespero tomar conta das nossas vidas, nós vamos perder a capacidade de raciocínio. O desespero é um medo excessivo que traz com ele também a ansiedade, a incapacidade de enxergar com sobriedade. A gente precisa estar sóbrio, pensando bem, pensando com calma, porque se entrarmos em tomarmos atitude no desespero e de cabeça quente, como dizem por aí, nós não estaremos prontos para o que virá após isso. Então a gente precisa não entrar em desespero. Nós precisamos vencer a desesperança e não deixar a angústia tomar conta dos nossos dias. Deus sabe o que está fazendo, tem coisas que a gente não sabe como lidar, não esperava lidar. Eu não sei o que me aguarda no dia de amanhã, então no dia de hoje eu preciso orar por duas coisas. Primeiro, para que Deus finde todo este processo se for da vontade dele. E segundo, para que se ele não for findar agora, eu tenha condições de sobreviver mais um dia. Irmãos, a gente precisa viver dia após dia. A gente precisa pensar no futuro, sim, ter uma visão do que a gente quer para o futuro, sim. A gente pode projetar. O que a gente não pode esquecer é de viver o presente, de se manter forte dia após dia, de saber que se Deus nos der condições de viver o amanhã, eu preciso estar pronto para a luta de amanhã, eu preciso estar pronto para a batalha de amanhã. Então sempre que você puder, alimente a tua alma com esperança, com paz, com amor, com fé da parte de Deus, e tudo isso eu consigo em Deus.
trazendo para minha casa, trazendo para minha vida um ambiente espiritual saudável, alimentado e mantido em dia. Eu não posso esquecer da minha parte espiritual. A gente é levado, né, principalmente quem está em casa, tem internet, há tantas coisas que hoje podem nos distrair. A gente tem a Netflix, tem a internet, tem as redes sociais, mas isso não pode tirar de nós o foco de que eu preciso estar pronto todos os dias espiritualmente. Eu tenho louvado a Deus porque muitos tratavam as redes sociais como algo ruim, algo maléfico, e a verdade é que ela é benéfica a partir do momento que eu sei utilizar. E nós temos visto muitas pessoas que, de modo, irmãos, com a mente no lugar, com o coração em Deus, sem nenhum tipo de segunda intenção, tem levado palavras às redes sociais, ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube, e alimentado pessoas que precisam de alimento. A gente não está substituindo a ida à igreja, a gente está simplesmente nos reinventando como igreja por um período de isolamento que nós não temos o que fazer. Então, o que nós podemos fazer é alimentar a nossa vida com esperança, né? Com paz, mesmo mediante as lutas, a falta de recursos. Não é fácil, irmãos, viver um momento em que os recursos não estão na sua mão, estão no céu, né? E Ele libera esses recursos à medida da sua vontade. Mas também é lindo passar por isso. Eu lembro que ano passado, eu conversando, né, com um amigo, ele falou assim: Welles, você pode aproveitar para viver a melhor época da sua vida, porque é o céu quem te alimenta, é o céu quem te sustenta. Isso é justamente verdade. Existe a parte complicada e difícil, que é não controlar os recursos, mas existe a certeza e a esperança de que no céu não falta recursos. Então, a gente tem essa esperança. O que a gente não pode esquecer, irmãos, é que quando Pedro está falando sobre uma viva esperança, ele vai completar dizendo que ele está falando de uma herança incorruptível, uma herança que não dá para se medir o valor. Ou seja, ele está dizendo que ainda que ele não consiga o que ele quer na terra, os recursos, ainda que ele não consiga casa, carro, ainda que ele não consiga tudo que ele deseja, uma posição social, ainda que ele não consiga enriquecer, a herança dele incorruptível, que é o motivo da sua esperança, é que o mantém vivo. Ou seja, ainda que este mundo não me dê tudo o que eu quero, eu sei que o céu está sendo preparado para a minha chegada. Não é fácil, irmãos, a gente parar para sempre pensar nisso. Não, o meu foco é o céu, meu foco é o céu. Mas a verdade é, irmãos, se nós colocarmos o nosso foco demais na terra, a gente vai viver em decepções, em frustrações, porque a gente não conquistou isso, não conquistou aquilo, não chegou aonde tinha que chegar. Eu brinco muito com a minha esposa que o brasileiro, em média, chega à estabilidade financeira aos 35 anos. Aí eu falei: Elaine, já estou chegando lá perto e eu estou longe de estar estável financeiramente. Já pensou se a gente entra nessa paranoia de chegar, nessa paranoia de ter que conseguir adquirir tudo, de dar tudo de bom? Irmãos, a gente vai conseguir dar para a nossa família o que o céu nos der condições de dar. Óbvio, eu faço a minha parte em estudar, em procurar emprego, em trabalhar, em sustentar a minha casa, mas a verdade é que os céus controlam esses recursos, e se nós realmente confiamos a nossa vida a Jesus, a gente vai acreditar e vai ter a fé e a esperança de que chegará para a nossa casa tudo que precisa chegar da parte de Deus. Eu não preciso me desesperar pensando que o futuro é incerto. Eu preciso ter a esperança de que meu futuro está onde precisa estar. Deus já está lá, e se Ele está lá, uma hora eu também vou chegar lá, uma hora eu também vou chegar nisso. Deus abençoe a minha cunhada Danúbia, pastor Ney, meu professor de escola bíblica dominical de adolescentes. Deus te abençoe. Então, irmãos, a verdade que eu quero trazer para vocês nessa tarde é: tenha esperança. Nada está perdido, porque os céus ainda estão sob o controle. Deus ainda está no trono, Cristo ainda está à sua destra, o Espírito ainda está em nós, Deus ainda é o mesmo. Nossas ferramentas
para vencer as lutas ainda estão conosco. Nós temos a Bíblia, nós temos a oração, o véu não foi recosturado, o Santo dos Santos não foi isolado por uma cortina novamente, nós temos pleno acesso ainda a Deus, nós ainda podemos chegar com total confiança ao trono da graça, sabendo que Ele nos ajudará no momento oportuno. Nós ainda temos este Deus. E um conselho que Tiago nos deixa nessa tarde: se está em aflição ou se está em angústia, ore e cante louvores em gratidão ao Senhor. É isso que Tiago nos traz, é isso que ele nos aconselha, e ele vai dizer o seguinte: a fé, a oração da fé salvará o doente e o porá de pé novamente. Então, que Deus vos abençoe nessa tarde. Eu espero que você receba da parte de Deus isso. Ore, busque o Senhor, vença o medo, a desesperança, nada está perdido. Acorde todos os dias sabendo que os céus estão guardando para nós o que nós precisamos e o melhor de Deus ainda está por vir. Que Deus vos abençoe, graça e paz, e até amanhã em nome de Jesus.